Pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com o professor, o reitor Celso, Joaquim Celso Freire. Mas eu estou na dúvida se de repente eu chamo ele de Joaquim, professor Joaquim, ou se eu chamo ele de poeta ou de escritor e autor de livros Celso Freire. Como é que você prefere? Então, esse é um dilema que eu tinha até, sei lá, talvez o ano passado, mas que eu já resolvi. Eu sou Joaquim Celso Freire. Essa é a identificação que eu quero ter, né? Na minha família sempre me chamou de Celso, a maioria deles, e alguns me chamaram de Joaquim. E com o tempo eu fui percebendo que a sonoridade de Joaquim me batia assim com mais firmeza, e eu passei a me sentir muito bem sendo identificado como Joaquim. Joaquim. É isso. Então agora eu vou perguntar para o professor Joaquim, né, que também é autor de livros como Celso Freire, por isso que eu fiz essa brincadeira. Quando é que surgiu a vontade de começar a escrever história? Porque quando a gente faz um livro, na realidade, não estamos contando apenas uma história, a gente está fazendo história. Sim. Porque essa história passa da nossa história para a história do leitor. Quando é que isso surge contigo? Olha, eu sempre, desde de moleque, quando eu frequentava a escola primária, secundária, eu tinha em mente que eu queria escrever, eu tinha um sonho de ser escritor. Tanto é que lá do interior de Minas, quando decidi vir para São Paulo, eu vim com um objetivo, com um sonho. Eu vou para ser escritor. E aí escolhi, inclusive, o curso de jornalismo. Eu falei, eu quero fazer jornalismo, porque a referência que eu tinha dos grandes escritores de então é que tinham passado por uma redação de jornal. Dei com os burros na água, porque não consegui fazer o curso de jornalismo, dada a circunstância daquele momento, mas eu fiz administração e aos poucos eu fui escrevendo. Comecei com a poesia e há cerca de uns 10 anos, mais ou menos atrás, 2006, por aí, eu me encantei muito com a prosa e passei, não que eu tenha largado a poesia, mas tornei a minha poesia mais esticada, né? E passei a contar histórias. Dentro dessas histórias que você contou e que a gente conhece, eu já li alguns livros, inclusive, e alguns lançamentos eu cheguei até a ler alguns trechos. Você tem uma série de personagens, mas eu estou errado? Ou de repente você tinha assim, um carinho especial por alguns deles, que de repente te permitiram uma viagem maior assim, no estilo da sua história a ser contada? Tem alguns deles que são assim, não vou dizer preferidos, mas são aqueles que têm mais livros na mão, mais histórias na mão? Tem. Eu ao longo da minha vida, Tadeu, eu convivi com histórias, né? Eu nasci num sítio onde as pessoas se encontravam e no fim de tarde acendiam a lamparina e sentavam para contar histórias. Então eu cresci convivendo com a contagem de histórias. E daí eu fui crescendo, aprendendo a ouvir as pessoas, a ouvir os mais velhos, né? E mais recentemente eu me identifiquei com um personagem que é o José Silva, que não é da Silva e nem é Zé, porque ele quer ser chamado por inteiro José Silva, que é um personagem que aos 90 anos começa a relembrar a sua história e até traçar a perspectiva de vida. Então, esse é o personagem que mais me encanta. Evidentemente que ele traz muitas lembranças da minha trajetória até aqui, com as pessoas que convivi, com as histórias que eu vi, com tudo que percebi na minha relação com a natureza e com as pessoas. Pelo que eu li do seu último livro, me parece que esse José Silva ainda tem uma parte, apesar de estar com 90 anos, né? Ele já está assim, numa idade avançada, mas me parece que ele tem algumas aventuras ainda a serem contadas, é isso? Pois é, para ele a idade não restringe a condição de viver bem, da alegria da vida. Ele tem histórias, nesse livro que você fala, ele está aos 90 anos na sua casa de campo e de repente ele se encanta
uma moça, uma jovem bonita, que trabalha na casa e ainda sonha em ter algumas aventuras com ela nas sombras das gabirobas e das jabuticabas. Mas é por isso que eu estou perguntando, como eu li o livro, eu quero saber agora, como é que continua essa história? Vai ter continuação? Vai ter continuação, só que agora o personagem, ele não tem voz, mas a história que estou escrevendo agora, a principal mulher com quem ele pensa ter relações nesse momento é quem é a narradora principal, ou seja, as percepções dela sobre o José Silva. Ou seja, ele continua protagonista, mas sem fala, ele continua sendo o eixo da obra. É verdade. Eu queria aproveitar esse encontro desse nosso papo, porque me parece que o professor Joaquim tem um convite a fazer para vocês sobre um evento que vai ter sobre Manuel de Barros, que é um outro poeta também maravilhoso brasileiro, que também era um homem do campo, que morou a vida inteira no campo e que tem muito dessa veia, vamos dizer assim, da terra vermelha na veia. Não é? Então eu queria que o professor Joaquim, por favor, fizesse o convite para esse evento que nós vamos ter brevemente. Então, na próxima semana, a partir do dia 18, a Universidade coloca em pauta o projeto Universidade Aberta, que esse ano traz como pano de fundo a obra de Manuel de Barros, sob o título O Meu Quintal é Maior que o Mundo, de Manuel de Barros à Cidade 4.0. Então, a gente vai discutir a obra de Manuel de Barros, ou melhor, nós vamos discutir as identidades a partir da obra de Manuel de Barros até pensar na cidade que nós queremos no futuro. E especificamente no próximo dia 23, às 10 horas, lá no campus do Barcelona, teremos um sarau trazendo toda a obra de Manuel de Barros em cena, né, para o qual eu convido aí todos vocês para estarem conosco. É um prazer. Eu vou estar presente, quero estar lá com vocês, porque eu adoro Manuel de Barros. Muito obrigado, professor Joaquim, Celso Freire, não é? E estejam conosco em mais um Papo em Dia. Sempre um assunto interessante. Estejam conosco diretamente do Hipermídia. Muito obrigado, valeu.